Olá, tudo bem? Eu sou o João Rubens e nós estamos aqui novamente para um Descomplicando o Direito, o seu canal no YouTube para quem quer aprender um pouco mais sobre as questões do direito de uma maneira fácil, objetiva, acessível para todos, para que todos nós possamos opinar de alguma maneira mais técnica, de uma maneira um pouco mais compreendendo um pouco mais as decisões dos nossos tribunais. Hoje, nós temos para discutir a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus número 152752, o habeas corpus interposto pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabou anulando as condenações da Lava Jato. Bom, gente, em primeiro lugar, é preciso acertar alguns ponteiros, tá? O habeas corpus 152752, né, essa decisão que foi preferida pelo Fachin nesse habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, não trouxe, como muitos falaram e muitos alardearam, a absolvição do ex-presidente Lula. Não é sobre isso, tá? O que aconteceu aqui foi uma anulação das decisões. Mas por quê? Bom, antes da gente entrar na decisão em si considerada, eu tenho que fazer uma pequena pausa e a gente tem que falar um pouquinho sobre um tema de direito. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, que é a chamada competência. O que é a tal da competência, né? Afinal de contas, o Lula disse que a 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara do ex-juiz Sérgio Moro, seria incompetente. Isso foi uma agressão ao juiz ou qualquer coisa do gênero? É claro que não, tá? Gente, o fenômeno da competência no direito brasileiro, vocês devem associar, eu não sei se vocês já viram isso, mas com certeza já, aquelas cenas de filmes americanos, né? Em que vem os carros da polícia perseguindo o carro do bandido e aí de repente ele atravessa uma ponte ou atravessa uma linha divisória e os carros param cantando pneu e tudo mais, aquela cena toda elaborada e ficam parados na fronteira, porque eles não podem passar, porque eles não têm o que lá nos Estados Unidos se chama de jurisdição. Pois bem, esse fenômeno da jurisdição que aparece nos filmes norte-americanos é semelhante ao nosso fenômeno da competência, tá? A competência indica qual órgão do Poder Judiciário, tá? E não juiz, é importante lembrar disso, tá? Não é um juiz que é competente, é um órgão judiciário. Então, por exemplo, não era o Moro que era competente, nunca foi o Moro que era competente para analisar os processos, e sim a 13ª Vara Federal, tá? Então era a 13ª Vara Federal de Curitiba que era competente para analisar os processos, tá? Então, a competência diz respeito ao órgão jurisdicional, o órgão do Poder Judiciário, que pode analisar aquilo ali de maneira válida, tá? Então diz respeito, portanto, a uma questão de competência. Qual órgão do Poder Judiciário pode analisar aquilo ali? Tá certo? No caso das ações da Lava Jato, essa competência acabou ficando com o juiz Sérgio Moro, aqui na 13ª Vara Federal. Então a 13ª Vara Federal é que se transformou no órgão competente para análise disso aqui. Por quê? Porque os primeiros casos foram investigados por aqui e os primeiros casos de corrupção que acabaram sendo protocolados perante o Poder Judiciário foram aqui na 13ª Vara Federal de Curitiba. Então, como foi na 13ª Vara Federal de Curitiba, ela se transformou em competente para analisar todos os demais processos, tá? Para analisar, portanto, todos os processos que envolvessem a Lava Jato. Beleza? Então, este é o fenômeno da competência. Se estabeleceu que esse era o órgão judiciário com poder para julgar estes casos, tá? Então, este é o órgão que pode julgar isso aqui de uma maneira válida, tá? Então, seria papel da 13ª Vara julgar estas ações. Ótimo! Por causa disso, as ações que envolveram o ex-presidente Lula e os escândalos de corrupção com a OAS e com a Odebrecht acabaram sendo colocados para julgamento perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. Aqui, portanto, na capital paranaense, que aliás é da onde eu falo, tá? Então, se estabeleceu a competência por aqui. No momento da análise dos processos, fixou-se, portanto, que aqui seria o órgão judiciário competente para isso.
É óbvio, as discussões foram, tramitaram, eu tive recursos até não querer mais, subiram, voltaram e agora, finalmente, o STF, por meio de uma decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin. Por que decisão monocrática? Gente, decisão monocrática é a decisão que é tomada por um juiz, tá? No caso, um ministro, quando eu tenho um órgão colegiado, que é o caso do STF. Então, o STF tem vários juízes, né, os vários ministros que compõem aquela corte. E não se deixa enganar, tá? Não é porque a gente chama eles de ministros que eles deixam de ser juízes. Eles são juízes, tá? De um órgão completamente elevado, do mais alto órgão do país, mas isso não muda o fato de que eles são juízes. Então, um dos juízes daquele órgão, tá? Que no caso foi a segunda Câmara, a segunda turma do STF, decidiu de maneira monocrática. Então ele decidiu sozinho. Quando eu falo isso aqui é que ele decidiu sozinho. Ele pode fazer isso? Cabe. Afinal de contas, ele é o relator do processo, tá? E ele nada mais fez do que dar uma decisão semelhante a outras que ele já... O que ele não, né? Mas que o STF já vinha dando em outros casos que envolveram outras partes, tá? Então tratou-se de mera aplicação de precedente. Não tem nada irregular, não tem nada diferente do que normalmente se faça na Câmara. Na corte, ok? Pois bem, tomada essa decisão pelo professor Luiz Edson Fachin, gente, não se assustem, eu chamo ele de professor porque ele era professor na faculdade que eu estudei. Então, e ele era daqui de Curitiba, né? Então, acabo chamando ele de professor por causa disso. Mas o que a decisão do ministro Luiz Edson Fachin acabou fazendo? Gente, ele reconheceu a incompetência da Vara Federal aqui de Curitiba, da 13ª Vara Federal. Por que ele disse que a 13ª Vara Federal daqui de Curitiba era incompetente para análise dos feitos? Basicamente, gente, a Lava Jato se fixou com a competência na 13ª Vara Federal em razão dos crimes cometidos em face da Petrobras, tá? E os casos que envolviam o ex-presidente Lula não diziam respeito apenas e tão somente à Petrobras, tá? São casos que transbordam isso aqui, são casos que envolvem outros escândalos de corrupção que não apenas a Petrobras. Então, seriam escândalos de corrupção que, em tese, envolveriam outras obras financiadas pela OAS, outras questões que foram levadas a cabo em contratos de licitação da Odebrecht, tá? Então envolviam temas diversos, que não diziam respeito apenas e tão somente à Petrobras. Então, em razão disso, o ministro Luiz Edson Fachin compreendeu, e se me permitem a opinião, como eu disse, não tem nada de político, na minha opinião, tá? Eu não estou expressando aqui uma opinião política do João Rubens, mas uma opinião jurídica do professor João Rubens, tá? Então é uma opinião baseada no direito, tá? Ao meu ver, uma decisão acertada. Afinal de contas, não envolviam apenas os crimes da Petrobras, envolviam crimes de natureza diversa, envolvendo outros órgãos da União e, por vezes, até outras empresas públicas, tá? Então, era uma questão diversa, uma questão que estava para além dos crimes cometidos contra a Petrobras, tá? Em razão disso, e por causa disso, reconheceu-se como incompetente o juízo da 13ª Vara Federal e o processo foi deslocado para a competência do Distrito Federal, tá? Levando-se em consideração que o presidente Lula teria cometido ali, né, no Palácio da Alvorada, supostamente cometido, né? Vale a pena frisar aqui, porque agora, como eu não tenho condenação, não posso dizer que os crimes aconteceram, tá? Supostamente cometidos crimes, portanto, dentro do Distrito Federal. Então, ali passou a ser considerado o juízo competente para análise daquilo ali. Beleza? Tá. Então, o senhor quer dizer, João Rubens, que com isso eu tive a absolvição do Lula nos processos? Não. É claro que não. Não é sobre isso. Gente, com a anulação dos atos decisórios, e foi isso que o ministro Fachin fez, anulou apenas as decisões, sentenças, decisões interlocutórias, esse tipo de coisa, foram apenas decisões que foram anuladas, isso não implica em absolvição. Então, o que o ex-presidente fez?
ao sair na mídia na quinta-feira para dizer que ele era o mais injustiçado de toda a história do Brasil e que ele tinha sido absolvido pelos crimes dele, é uma imensa mentira. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foram que as decisões foram anuladas, tá? E com mais um adendo. O ministro Edson Fachin, quando fez essa anulação, ainda consignou, ainda deixou na decisão dele, claro na decisão dele, que o novo juiz competente, aqui já no Distrito Federal, que ainda não, até o momento desse vídeo, ainda não tem uma definição de qual vara vai ser competente, ele poderá conservar os atos instrutórios. Tá, e o que isso significa? Bom, em outras palavras, que ele poderá conservar os atos de instrução, as provas que foram produzidas no curso desses processos, tá? Gente, se isso for mantido e se isso continuar dessa forma, tá? Se o juízo do Distrito Federal bateu o martelo por confirmar os atos de instrução, por dizer, ó, os atos de instrução estão ok, eles vão ser mantidos, isso aqui vai permitir um abreviamento imenso no processo, tá? A rigor, se isso for mantido desse jeito, se for dito que os atos de instrução são válidos, o atual juiz, o novo juiz designado, vai poder decidir de novo esses processos imediatamente, tá? Então, de maneira quase que imediata, ele já vai poder proferir nova sentença, seja para condenar, seja para aí sim, né, se for o caso, se entender dessa forma, absolver o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Beleza? Mas isso terá que ser feito pelo juízo competente do Distrito Federal, sob pena de nulidade por incompetência. Na prática, o que isso significa? Significa dizer, portanto, que caberá ao juízo do Distrito Federal decidir de novo as questões, seja para condenar, seja para absolver. Fica a cargo agora da análise que o juízo do Distrito Federal vai fazer dessas provas, inclusive se irá mantê-las ou não. Mas isso está longe de significar, tá, qualquer absolvição do ex-presidente Lula. Tá, ótimo. E qual é a grande preocupação? Qual é a grande comoção do direito aqui? Gente, existem duas questões principais que têm que ser trabalhadas aqui, que eu tenho que destacar com vocês antes da gente encerrar. Primeiro lugar, a possibilidade da prescrição, tá? Gente, isso aqui é uma possibilidade real nesse processo. Se demorar muito tempo, tá? Se o juiz demorar muito tempo para análise desse processo, para julgar isso aqui de novo, poderá acontecer o que em processo penal a gente chama de prescrição penal, tá? Que é basicamente a extinção da punibilidade. Passou tempo demais, tá? Desde que foram cometidos os fatos até o momento da condenação, e agora isso aqui está prescrito. Já não pode mais haver a condenação, porque o tempo passou e a punibilidade foi extinta, tá? Isto é uma possibilidade, isso é um risco real no processo. Com a prescrição, tá? O que aconteceria na prática é que o ex-presidente Lula deixaria de responder os processos. Segunda grande questão de ordem processual. Por que isto foi feito? Gente, me parece que isso aqui foi uma tentativa do ministro Edson Fachin, tá? De blindar, de proteger os próprios processos da Lava Jato. Explico o porquê. Tá? Alguém pode até achar estranho. Meu Deus, mas ele anulou, como é que ele está protegendo? Gente, existe um segundo processo que está em trâmite perante o STF, que ainda não foi julgado e que poderá trazer consequências mais sérias, tá? Que é a suspeição do juiz Sérgio Moro. Tá? Se o ex-juiz Sérgio Moro agiu de maneira suspeita, condenando, tá, por motivos próprios, pessoais, ou se ele agiu de forma imparcial no processo. Tá? Eventual declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro poderia conduzir à anulação total dos processos, o que não seria benéfico, o que não seria positivo. Então, em razão disso, me parece que o ministro Luiz Edson Fachin entendeu por declarar a incompetência e tirou esses processos da 13ª Vara, jogando para o Distrito Federal como um mecanismo de blindar, evitar que eventual suspeição possa conduzir a uma anulação do processo como um todo, tá? Então, me parece que foi esse o jogo, me parece que foi esse o movimento que foi feito, tá? Como isso vai ficar? O que vai acontecer a partir de agora?
o ex-presidente Lula poderá ser candidato ou não a 2022, isso dependerá do que virá a seguir, tá? A princípio, num primeiro momento, agora, no momento atual, ele está elegível, tá? Porque ele não tem condenação em segunda instância. Agora, a depender da velocidade de tramitação no Distrito Federal, se for um processo mais célere, com condenação breve, do jeito que eu falei para vocês, aproveitando os atos de instrução, e já a confirmação no segundo grau, ele passaria a não mais ser elegível para 2022. Como as coisas vão funcionar, como que vai se desdobrar essa questão da condenação a partir de agora, dos processos penais a partir de agora, é uma questão que o tempo é que vai nos dizer, né? O tempo e as decisões a serem tomadas pelo STF em outros casos, como o caso da suspeição do Sérgio Moro. Ok? Então, gente, para hoje seria isso. Agradeço a audiência de todo mundo que está nos assistindo agora nesse vídeo de estreia. Peço para que quem gostou, deixe o joinha. Para quem quer nos seguir, siga o canal, siga aqui que nós iremos continuar falando um pouquinho do direito, um pouquinho dessas questões interessantes, curiosas do mundo do direito, sempre dessa forma clara, objetiva, descontraída. Tem uma sugestão, uma dúvida ou uma reclamação? Pode deixar nos nossos comentários. Muito obrigado, até um próximo Descomplicando Direito.